Bom, perfil de força de trabalho, ele está no centro porque se a gente não conhece o perfil da nossa força de trabalho, a gente de fato não tem condições de estabelecer estratégias práticas assertivas. Tá? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar um programa de contratação, de atração para pessoas negras ou população LGBT ou mulheres ou melhor idade, 40 mais, 50 mais, 60 mais, seja lá qual for o público que eu vou trabalhar, eu preciso saber como se dá essa distribuição internamente. Né? Existem áreas que têm mais ou menos pessoas, né? Onde de fato a Magazine Luiza fez um trabalho muito bacana com relação à diversidade nos últimos anos, onde eles entenderam que não se tratava simplesmente de aumentar o número de pessoas, né? Não se tratava de colocar essas pessoas apenas, né, ali na linha de frente ou na base da pirâmide, mas conduziu processos seletivos para nível de liderança, né? Porque se entendeu que se eu não mudar a liderança, só mudar a base, que é o que às vezes algumas empresas fazem, né? Elas acabam trazendo mais gente, né? Abrindo oportunidade para pessoas, mas na base, né? Sem olhar para liderança, para nível mais estratégico. Então, conhecer o perfil da tua força de trabalho é fundamental, é o primeiro passo. E aqui tem alguns indicadores que a gente pode conhecer, né? Todos esses indicadores, normalmente, a gente divide isso em algumas categorias ou nível, tá? Alguns indicadores, eles são globais, ou seja, eles dizem respeito a toda a organização, fala de toda a empresa, né? Então, ele é um indicador que reflete a empresa como um todo, e tem outros que a gente vai segmentar, que a gente pode segmentar em categorias. Liderança, operacional, administrativo, técnico, né? Porque isso vai ajudar a gente a entender essa distribuição. Eu preciso ter todos? Não, talvez não. Se você não... agora, se você é uma empresa de grande porte, uma indústria, faz sentido você ter isso dividido por categoria, porque o teu quadro operacional é muito grande, provavelmente se você é uma indústria, você tem um quadro técnico que é importante, né? O nível de staff para efeitos de headcount também é relevante. Então, existem contextos em que você vai aplicar, vai trabalhar com todos esses elementos, tem contextos que você não precisa ter esse nível de precisão, mas, novamente, trazendo aqui, né, para que vocês tenham essa percepção. Então, tem aí formação escolar, para, enfim, empresas, eu acho que isso é super interessante, principalmente aquelas que têm profissionais mais velhos, né? Enfim, pessoas que estão próximas aí à condição de aposentadoria. Conhecer isso é importante, porque se eu tenho 15% da minha força de trabalho, por exemplo, em condições pré-aposentadoria, próximo da aposentadoria, ou na aposentadoria, isso significa que num período curto de tempo eu posso perder esses profissionais. E eu, como RH, preciso talvez repor. Né? Então, mas se eu não olho para isso, se eu não conheço isso, né, eu não tenho como saber. Então, conhecer
esse perfil da força de trabalho é importante. Amplitude de liderança, né? O span of control é um outro termo em inglês que a gente acaba utilizando, mas em português traduziu como amplitude de liderança. O número de pessoas, né, que reportam diretamente para um líder. Eu posso ter 500 pessoas, de repente, na minha área, né? Eu como head, diretor, seja lá o que for. Mas eu não posso ter 500 pessoas reportando diretamente para mim, é impossível, né? E essa é a ideia de amplitude de liderança, de span of control. Quantas pessoas, de fato, reportam, né, em cada nível. Isso são alguns, né? Aqui a gente pode ter número de pessoas de efetivo pelas populações que eu falei ali, mulheres, pessoas negras, LGBTs, tudo isso a gente pode mapear, né? Pessoas ativas, inativas ou afastadas, frente ao efetivo total, tudo isso são exemplos de indicadores que me ajudam a conhecer o perfil da força de trabalho.